Oi, pessoal, bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula semanal. E hoje vamos trazer o conteúdo tipos e gêneros textuais. Essa aula é destinada principalmente aos alunos que não assistiram à aula semanal do conteúdo. E o público-alvo são os alunos da primeira série do ensino médio, tá certo? Então sejam muito bem-vindos e vamos embora! Tipos e gêneros textuais. Vamos conhecer a diferença e o que são esses termos. Primeiramente, entender que os gêneros textuais e os tipos textuais são palavras completamente diferentes, são expressões completamente diferentes e significam coisas diferentes. Então, vamos agora compreender, tá certo? Tipos textuais designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Então, a natureza linguística do texto é que vai definir que tipo textual aquele texto predomina, certo? Então, que natureza é essa? São os aspectos lexicais, sintáticos, os tempos verbais e as relações lógicas. Em geral, nós temos algumas categorias de tipos de textos e elas são geralmente poucas. As mais conhecidas são a narração, a argumentação, que também pode ser chamada de dissertação, a exposição, a descrição e a injunção. Quando um texto ele possui vários tipos, ou seja, quando o texto é misto, ele não é puro, ou seja, não só tem apenas um tipo, esse texto é chamado de heterogeneidade tipológica. Isso significa dizer que aquele texto possui mais de um tipo de texto. Vamos lá? Bom, então quais são esses tipos de texto, afinal? Essas meia dúzia de tipos de texto. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas. Bom, a narração é o tipo de texto, é a modalidade de texto em que se conta um fato, seja fictício ou real, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real e há sempre uma relação de anterioridade e posterioridade. Então, veja bem, geralmente o tipo de texto narrativo é aquele que possui alguém que fala, que é o narrador, acontece em um espaço, esse espaço muitas vezes ele como é que eu posso dizer, um espaço definido, numa casa, num hotel, num jardim, numa floresta, em um determinado tempo, ou seja, o tempo pode ser um ano, pode ser uma noite, um dia, pode ser uma hora. Acontecem ações, ou seja, o enredo. Então, alguma morte, um segredo contado, revelado, o anúncio de uma gravidez. Então, geralmente é uma história que se conta e que principalmente existem personagens. E quem são esses personagens? Esses personagens são as pessoas, digamos assim, os animais também podem ser, que articulam essas ações e que estão neste espaço e dentro desse tempo agindo nessas situações. Então, essas aí são as principais assim, ferramentas que ocorrem os elementos essenciais da narração. Então, a narração é o tipo de texto que vai trazer a contação de uma história. Por exemplo, A Bela Adormecida, as histórias em quadrinhos, são textos narrativos, porque contam a história de algum personagem. Bom, o texto descritivo, ele é aquele que faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Então, o texto descritivo, diferentemente do narrativo, que o narrativo conta uma história, e o texto descritivo, ele tem a função principal de descrever, ou seja, dar detalhes, características de alguma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, que a minha casa é pequena, que tem as paredes brancas, que tem poucos móveis, e que ela tem uma aparência, não sei, de um apartamento, eu estou descrevendo
não é? Eu posso falar também que uma pessoa, sei lá, um amigo meu é baixo, ele usa óculos, é moreno, e quando eu vou dando essas descrições, que estava usando uma calça jeans, um moletom, eu estou dando um retrato falado da pessoa. Então, quando eu faço isso, eu estou usando o texto descritivo. No texto argumentativo, ou seja, no texto dissertativo, o escritor ele faz a defesa de alguma ideia ou de algum ponto de vista. Né? O texto, além de explicar algum tema, algum assunto, ele também persuade, ou seja, ele também convence o interlocutor, o leitor. Então, digamos assim, que geralmente o texto dissertativo argumentativo é aquele que busca convencer o leitor de alguma informação ou de algum posicionamento. Então, nesse texto, que também é usado muito, por exemplo, em artigos de opinião, em revistas, em crônicas, e também nos textos do Enem, na redação do Enem, na tão falada redação do Enem, é aquele texto que busca defender uma opinião. Então, levanta-se uma tese sobre um determinado assunto e essa tese ela vai ser explicada, vai ser abordada pelo escritor a fim de que aquele que está lendo o texto compreenda a posição do leitor e também se convença de que ele está certo. A exposição é o tipo de texto que apenas vai expor ideias sobre um assunto. A intenção é apenas informar ou esclarecer, não busca convencer ninguém. Por exemplo, um texto jornalístico é um texto expositivo. Por quê? É uma notícia, não vai buscar convencer, não vai trazer a opinião de quem está falando ou quem está escrevendo, mas vai apenas informar. Outro exemplo de texto expositivo são os livros didáticos. Certo? Então, ali no livro didático, o texto tem a função apenas de informar aos leitores, ou seja, aos estudantes, aquela informação, apenas esclarecer. Não busca expor ideias e também não busca, não só expor as ideias, né? Digamos assim. Ele não tem a função de convencer ninguém, é apenas trazer a informação e deixar claro para o leitor. Esses vídeos depois eu vou deixar os links para que vocês possam acompanhar fora desse vídeo aqui, tá, pessoal? Bom, o texto injuntivo é aquele que busca indicar como se realiza uma ação. Ela geralmente é uma linguagem objetiva e simples. Que textos são esses? São aqueles que direcionam o leitor para uma ação, ensinam o leitor a fazer uma ação. Por exemplo, uma receita de bolo. Então, quando nós encontramos uma receita de bolo, nós temos o texto, a receita de bolo nos orienta, digamos assim, a como fazer um bolo. Então, diz para nós quantos ingredientes, quais ingredientes nós precisamos, o que precisamos fazer com os ingredientes, quanto tempo esses ingredientes precisam ficar no forno, enfim. Esse é um texto que vai nos orientar a realizar uma ação. Imagine só um tutorial de internet. Então, o tutorial de internet é um texto injuntivo, porque ele vai ensinar o leitor, ou aquela pessoa, ou o espectador, a fazer determinada coisa. Por exemplo, né, como fazer um delineado gatinho. Então, acho que todas as meninas já procuraram um vídeo desse na internet. E lá vem dizendo, dando dicas para que a gente faça um delineado gatinho. Então, aquele texto é um texto injuntivo, porque ensina, explica como fazer alguma ação. Bom, aqui nós temos alguns exemplos desses tipos de texto que nós acabamos de falar. O texto expositivo, lembrando que é aquele texto que só vai buscar informar, esclarecer, ele geralmente tem como exemplos uma aula como essa, que está buscando esclarecer, informar, um resumo, textos científicos, jornais, certo? Notícias de TV, são textos expositivos.
Exemplos de textos injuntivos, manuais, por exemplo, como montar uma impressora. Então, ali vai trazer o passo a passo, por isso que é um texto injuntivo. Receitas culinárias, textos de orientação, como esses que a gente vê na internet, como editar um texto, como formatar o computador ou o celular, são textos injuntivos. Exemplos de textos argumentativos, ou seja, de textos dissertativos. Um sermão, por exemplo, a homilia de um padre ou de um pastor, busca convencer o leitor ou o espectador de que o que ele está falando é verdadeiro e de que aquilo vale a pena ser vivido. Uma tese, por exemplo, de um doutorado, de um mestrado, a tese, por exemplo, de uma redação do Enem, tá certo? Um manifesto, uma palestra, tem sempre um teor argumentativo, dissertativo, argumentativo. Bom, o texto narrativo tem como exemplos os contos, as fábulas, os depoimentos, porque são textos que trazem a história de alguém, né? E geralmente esse alguém é um personagem, como os contos de Machado de Assis, as fábulas, como a gente já falou aqui, da cigarra e da formiga, que contam uma história, geralmente tem um final. Então, essas histórias que são contadas são geralmente textos narrativos. Bom, os textos descritivos são aqueles que buscam, como nós acabamos de dizer, descrever, né? Então, apontar o cardápio, o anúncio, o folheto turístico são textos descritivos. Vão sempre trazer um retrato escrito de alguma situação, lugar, pessoa, enfim, roupa. Bom, já referente à definição dos gêneros textuais, nós vamos ter os gêneros textuais como as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Essas estruturas são sociocomunicativas, definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. O que isso quer dizer? Que se o tipo de texto tem referência com a composição, os gêneros textuais têm a ver com a estrutura. Digamos que o gênero textual é a representação do tipo de texto. Então, se por um lado os tipos textuais podem ser 6, os gêneros podem ser milhares, porque tudo aquilo que se compõe texto é gênero textual. O bilhete, o dicionário, o jornal, a revista, a receita, o manual, tudo pode ser constituído gênero textual. Existem agora também os gêneros que são velhos, mas que estão em novas bases, ou digamos assim, novas possibilidades. Atualmente, a tecnologia tem contribuído para o surgimento de formas inovadoras, mas não absolutamente novas. Os gêneros são inúmeros e, assim como surgem, podem desaparecer. Um exemplo disso é a carta. A carta, por exemplo, ela é um gênero velho, mas que foi, digamos assim, reformulado para o e-mail. O telefonema, que muita gente usava antes, agora está sendo reformulado para a conversação a partir dos aplicativos como o WhatsApp. Então, os gêneros podem ser novos, mas as bases são velhas. E isso é importante a gente entender. Bom, aqui nós temos alguns tipos de gêneros textuais. O bilhete é um gênero textual que busca a comunicação. O dicionário é outro gênero textual. O cardápio. São diversos os tipos de gêneros textuais. O convite, o e-mail e a carta. Então, nós podemos ver que os gêneros textuais, eles são muitos, múltiplos, mas que todos eles possuem dentro de si um tipo de texto predominante. E que esse tipo de texto ele vai ser, digamos assim, predominante, mas que pode não ser o único.
Todo gênero em sua composição possui uma forma, além do conteúdo e do estilo, elementos indissociáveis na constituição do gênero. O conteúdo temático corresponde ao conjunto de temáticas que podem ser abordadas por um determinado gênero. A construção composicional diz respeito à estruturação geral interna do enunciado. E o estilo corresponde aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais utilizados pelo enunciador. Então, cada gênero textual possui um estilo, uma composição e uma forma. Nós não podemos, por exemplo, escrever um bilhete diferente daquela composição que em si é. Nós não podemos, por exemplo, escrever uma carta como se fosse um bilhete, ou escrever uma receita de bolo como se fosse uma poesia. Não! Cada gênero tem sua composição, tem sua forma, tem seu conteúdo, tem seu estilo. Bom, vejamos aqui, olha. Exemplo. Vô, é verdade que você foi um funkeiro de sucesso no passado? Aí o vô diz, fui sim. Já ouviram falar em tá tranquilo? Tá favorável? Uau, é sério? É você que cantava? Não, eu era o cara que ficava ao fundo fazendo aham, aham, aham. Então veja, o gênero textual da obra apresentada é a tirinha. O seu conteúdo temático é o humor e fatos do cotidiano. O estilo é a utilização da linguagem verbal e não verbal. Esse gênero se estrutura em quadros, enunciados curtos, constituídos em balões, para representar a fala de personagens. Então, esse gênero textual aí é a tirinha. Só podemos construir uma tirinha se for com essas apresentações, se for assim construída, com essas características. Então, assim, por exemplo, nos diferencia o poema. Então, assim como a tirinha tem suas características, como a charge tem suas características, o poema também tem as suas características. Cada gênero textual possui sua própria composição. Então, a notícia também, veja que tem um título grande que busca trazer as informações gerais para prender o leitor e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos a notícia, o conteúdo temático da notícia, o estilo, porque o estilo também traz a linguagem, o tipo de linguagem que é utilizada e a construção composicional, que geralmente é diferente. O título tem letras bem maiores, embaixo de onde se tirou o título, a informação e o texto bem mais objetivo. Bom, os gêneros textuais e a intergenericidade. A intergenericidade acontece quando um texto apresenta características de diferentes gêneros textuais. E como isso pode acontecer? Isso pode acontecer de acordo com, hoje, a diversa multiplicidade que existe de textos. Por exemplo, uma receita da felicidade. Então, aqui ingredientes, 2 xícaras de sinceridade, 3 colheres de paciência, 4 colheres de compreensão e assim sucessivamente. Preparo, misture tudo em seu coração, aqueça e sirva sem moderação. Então, essa receita aqui não é uma receita de bolo, uma receita culinária, mas a gente compreende que é um gênero textual um gênero que traz outros gêneros dentro dele. Assim como esse, nós também temos outros exemplos. Aqui nós temos aqui um outro exemplo, que é um cartão. O grande dia, finalmente eles decidiram, o casamento vai sair. Aqui nós temos um convite de casamento em formato de uma notícia. Pílulas de tagarelice. E aí nós temos como se fosse uma receita prescritiva do médico, só que, digamos assim, em formato de carinho e de amor, digamos um convite de aniversário. Bom, terminando essa aula, nós podemos dizer que os gêneros textuais e os tipos textuais são diferentes, mas eles estão sempre relacionados. E isso é muito importante que vocês consigam compreender para resolver ao exercício que está disposto para vocês no link no Google Forms.
Espero que seja suficiente para que vocês respondam ao exercício. Qualquer dúvida, me procurem lá no PV, no meu número, no privado do WhatsApp. E um forte beijo, um forte abraço e até mais!